Olá galera, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer porque muita gente gostou do nosso último vídeo, que eu fiz uma resolução aqui de matemática, eu vi que muita gente aí interagiu, participou. Então assim, foi muito bom porque aí incentiva a gente a continuar fazendo e eu quero continuar fazendo essas dicas, dando essas dicas até o dia do vestibular da UFO. Então como eu havia comentado, hoje a dica é uma questão de física. Eu escolhi a questão de número 20, que está no materialzinho aí. Até teve umas pessoas que entraram em contato comigo, pediram mais os exercícios. Quem ainda quiser pode me mandar a mensagem que eu mando. Então é a questão de número 20 do material de física. Para quem não tem, você pode achar essa questão também no vestibular da UFO de 2018. Ela caiu na prova do ano de 2018, certinho? Então assim, o enunciado tá aí, eu coloquei antes da postagem, quem não tem pode dar uma olhadinha, mas ele fala o seguinte, ele fala assim, ele conta lá a historinha de ficção científica, de nave espacial, e aí ele fala que uma das maneiras de a pessoa ficar nessa nave, de você ter uma nave, que a pessoa vai ficar, os astronautas na nave com a mesma sensação que ele tem na Terra, da gravidade na Terra. Então a pergunta que ele faz é, qual que é a frequência de giro que essa nave tem que ter para dar a sensação desses astronautas, dessas pessoas que estão lá dentro, tá na mesma sensação de estar na superfície da Terra. Bem assim, Vingadores, bem legal mesmo a questão. Bom, não vem esse desenho. Esse desenho eu coloquei porque teve gente na época que fez a questão, acertou, mas eu acho que não entendeu muito bem o que estava acontecendo ali. Por quê? Ele fala que era para você considerar uma nave que estava girando com uma órbita, com um raio de 1 km. Né? O raio era 1 km. Mandava você considerar a aceleração da gravidade 10 e pedir a frequência que ela tem que girar para ter essa mesma sensação de estar na Terra. Eu desenhei aqui um modelo que poderia ser dessa nave. Não sei se quem gosta de ficção científica já reparou que muitas naves espaciais em órbita, elas têm formato de um cilindro, formato circular. Não é à toa não. Porque se você tem uma nave aqui, essa velocidade angular ela estaria girando aqui. Ó. Tudo que gira tem uma força para onde? Para o centro aqui. Tem uma resultante centrípeta. Certo? E a gente sabe que essa resultante centrípeta te causa um efeito centrífugo para fora aqui, ó. Que é aquela força fictícia que a gente chama de força centrífuga. Na verdade, ela não é uma força. Ela é mais considerada um efeito da centrípeta. Todo corpo que gira, a centrípeta é o que causa o giro. O efeito de quem está submetido a esse giro é ir sempre no sentido contrário a essa centrípeta. Então, o que acontece aqui? Quando essa nave está girando, essa centrípeta jogam esses astronautas que estão aqui para fora. Então essas pessoas, elas conseguiriam ficar aqui, ó. Elas andariam bonitinho toda essa superfície circular aqui, como se estivesse na superfície da Terra. Por isso que você vê em filmes de ficção que eles caminham na nave, almoçam, faz como se estivesse perfeito, mas isso daqui no espaço está girando. Então essa era a ideia do exercício, assim, o entendimento. Agora, as informações são só essas. Para a gente achar essa frequência, o que eu poderia pensar? Bom, se eu estou girando ali, eu tenho uma aceleração centrípeta, certo? Como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Ela é a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. V quadrado sobre o raio. Para eu ter o mesmo efeito da gravidade na Terra, que me puxa com 10, para eu ter um efeito centrífugo de 10, a minha aceleração centrípeta também tem que ser de 10. E aqui, ó, eu ainda posso escrever o seguinte. Lá na teoria de movimento circular, o V ele pode ser escrito como ômega R, só que ficaria ômega ao quadrado, R ao quadrado, sobre R. Aqui, ó, dá pra gente simplificar. Um R com R, você tem que o 10, então, seria o ômega ao quadrado vezes R. Bom, o meu raio eu tenho, ele falou que é 1 km. Eu não posso jogar em quilômetros porque essa aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então eu posso fazer assim, ó. Meu ômega ao quadrado aqui seria 10. O meu raio eu vou jogar em metros. 1000 metros. 1 quilômetro é 1000 metros. Aqui, ó, simplificando um zero com zero, fica 1 sobre 100.
Eu tenho que tirar uma raiz, eu teria que o meu ômega, então, daria 1 sobre 10 radianos por segundo. Não me pediu o ômega, ele me pediu a frequência. Mas a gente sabe que o ômega é dado por 2π vezes a frequência. Se eu tenho meu ômega, que é 1 sobre 10, 2π, como está aproximado nas alternativas, eu vou considerar ele como 3. E aqui eu tenho a minha frequência. Então, a minha frequência aqui ficaria 1 por 60 Hz. Hertz é rotações por segundo. Nas alternativas, ele me pede em RPM. Para passar isso daqui para RPM, eu multiplico por 60. Então, tem que a minha frequência seria 1 sobre 60 vezes 60, que dá 1 RPM. Essa seria a resposta. Questão tranquila, tá? Ela é considerada nível médio, não diria fácil, porque assim, o entendimento dela não tem um desenho, mas é um nível assim, médio. O menino que fez o dever de casa direitinho de movimento circular uniforme consegue pensar direitinho e fazer. Beleza? Então assim, continuem assistindo, continuem curtindo, comentando. Se alguém tem uma questão aí, já falei antes, pode ser do ano que for, não precisa estar no materialzinho que eu disponibilizei. Dá a dica, coloca pra gente. A próxima dica que eu vou estar trazendo aqui é de química, tá? Então, se alguém já quiser dar uma sugestão de um assunto, faz uma questão de equilíbrio, de estequiometria, pode deixar aí que eu trago para resolver, tá? Bons estudos para vocês aí a semana e até a próxima.